Você que está em casa, Deus abençoe a sua vida. Ainda que você não esteja aqui conosco presencialmente, faça parte deste culto. O culto não é para nós, para mim e você que estamos aqui, nem para você que está em casa, mas é para Deus. A palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor estaria, né? Talvez você esteja assistindo só fisicamente aí na sua casa, mas saiba que você está no mesmo espírito conosco. Hoje, seguindo com o nosso livro de João, que nós já estamos mais de um ano pregando sobre João. Alguém sabe qual capítulo hoje nós vamos falar? Ou alguém arrisca? João quanto? 21. João 21. Mas na verdade, eu até estava me preparando para pregar João 21, só que Deus falou, não, prega esse finalzinho do capítulo 20, que o pastor Cláudio deixou lá. O pastor Cláudio deixou esse pedacinho, porque Deus ainda queria falar mais coisa. E se o pastor Cláudio falasse o capítulo 20 toda semana passada, Deus não ia poder falar tudo que ele tinha para falar nesse capítulo. Então a gente vai ler os últimos versículos do capítulo 20, e o capítulo 21 vai ficar para a semana que vem. Não é hoje que nós vamos terminar João. João 20 nós vamos ler a partir do versículo de número 30 e 31. Acha aí na sua Bíblia, João 20, versículo 30. Na Bíblia que eu estou utilizando, a Nova Almeida Atualizada, a versão de 2017, tem um título, esse pequeno trecho de 2 versículos, e esse título nessa versão diz, o objetivo deste Evangelho. E entrando na moda que nós estamos aqui na igreja, né, o Denis, agora ele aprendeu que a pregação boa tem um título, então o Denis sempre coloca um título, o pastor no domingo colocou um título também. Eu pensei, que título a gente vai pôr? E a gente vai pôr esse que a Bíblia já está dando aqui, o objetivo deste Evangelho. Porque tudo que nós fazemos na igreja gira em torno do Evangelho de Cristo, né? E hoje nós vamos saber qual é o objetivo deste Evangelho. O que esse Evangelho quer trazer para as nossas vidas. Leia aí comigo, versículo 30 e 31 do capítulo 20, que diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Amém. Feche seus olhos, você na sua casa, você que está aqui comigo no templo, e vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui na tua casa, de adorar ao nome do Senhor e de poder ouvir o Senhor falar aos nossos corações, Deus. Da mesma forma que o Senhor me ministrou sobre o objetivo do Evangelho de Cristo, eu peço que meus irmãos também possam ser ministrados pelo poder do Espírito Santo. Que não sejam as minhas palavras, que não seja o entendimento do intelecto meu e dos meus irmãos, mas que seja a revelação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração para essa noite, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Esse versículo, ele é legal porque está trazendo aqui o encerramento do capítulo 20, o encerramento do livro de João, né? Depois disso só vem o capítulo 21, que meio que é um pouquinho diferente da narrativa do livro. Ele vai falar de um último encontro que Jesus teve com seus discípulos. É um capítulo que eu gosto muito, inclusive eu falei, não vou pregar o 21, porque eu preguei na vigília recentemente, então eu falei, vou me atentar esses 2 últimos versículos do 20. Mas esse versículo 30, ele começa assim, na verdade. Por que na verdade? Porque João vem o livro inteiro contando diversas coisas que Jesus fez. Só que aqui diz, na verdade, porque tem mais coisa. Às vezes tem alguém que é meio soberbo, as pessoas falam assim, esse cara é milionário. Ele fala, na verdade eu sou bilionário. Esse cara é bonito, na verdade eu sou lindo. Então na verdade está querendo dizer que algo a mais ainda está por vir, né? E esse trecho do Evangelho diz que Jesus fez muito mais coisas. Jesus fez muitos dos sinais diante dos seus discípulos. Então, eu destaquei aqui 3 palavras que me chamaram a atenção. Na verdade, porque está querendo dizer que algo mais acontece. Jesus fez, então Jesus teve uma ação e muitos sinais. Quando nós olhamos para os evangelhos, para o Novo Testamento, nós vemos diversos sinais que Jesus fez. Mas, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos diversas profecias de sinais que o Messias cumpriria. E Jesus veio e cumpriu todas essas profecias, né?
o livro de João já inicia falando lá no capítulo 1, que ele, Jesus, é o verbo. E você sabe o que é o verbo? Quando nós olhamos para o dicionário tem uma definição bem interessante, que é essa aqui. Segundo o dicionário, é um verbo, uma ação, que caracteriza uma atividade expressa por um sujeito agente, indicado um fazer por parte desse sujeito, que tenha traços de atividade. Um sujeito que age, realiza ações. Por essas razões, compõe uma frase ativa com um fazer por parte do sujeito. Então, é um sujeito que está fazendo uma ação, que está fazendo uma atividade. Isso é um verbo. E Jesus, aqui a Bíblia diz que fez muitos outros sinais que este livro não registra. Se Jesus fez muitos outros sinais, imagine o tanto de coisa que tem. Porque se eu perguntar para você, fala algo sobre Jesus, você vai me falar uma história, se perguntar para outro, vai me falar outra, e cada um de nós poderíamos citar uma das coisas que Jesus fez. Então, sabe, nós vimos neste livro que desde a anunciação lá do verbo no capítulo 1, até esta afirmação de que ele fez muito mais, além do mencionado, encontramos diversos sinais. E no livro de João nós temos os sinais, alguns como tem o ministério público de Jesus, falando da vida dele, de como ele agiu durante esses 3 anos de ministério, a apresentação dos primeiros discípulos de Jesus, encontramos longos diálogos de Jesus, discursos e trechos como muito citados, o amém, amém. Muitas vezes nós vemos versículos assim em João, e também a afirmação do eu sou, Jesus revelando quem ele era, que ele era o eu sou. Vemos também a ressurreição de Lázaro dentre os mortos, vemos o casamento em Canaã, a cura do filho de um oficial real, a cura de um paralítico em Betseda, a alimentação dos 5.000, a multiplicação dos pães e peixes, a caminhada sobre as águas, a cura de um homem nascido cego. Outros incidentes que também relata neste evangelho, inclui a limpeza que Jesus realizou no templo, a limpeza espiritual, quando ele expulsou os comerciantes, a conversa de Jesus com o fariseu Nicodemos, e nessa conversa ele explica a importância do renascimento espiritual. Também tem a conversa com a mulher samaritana lá no poço, que o Éder gosta muito, de João 4, Jesus é citado nesse texto aqui com a mulher samaritana, nesse livro de João. Também tem o discurso que ele faz sobre a água da vida, Jesus falando para a mulher samaritana, né, que ele era a água da vida. Também tem o discurso do pão da vida, Jesus dizendo que ele era o pão da vida. Também diz que levou muito dos discípulos a rejeitarem, quando ele fez esse discurso do pão da vida, que era um discurso duro. Também tem a conversa de Jesus com a mulher adúltera, quando os fariseus trouxeram a mulher pega em adultério diante de Jesus. Também tem o argumento de que Jesus é a luz do mundo, e a resposta de Jesus a Pilatos. Encontramos também aqui a parábola do bom pastor, e a rejeição dos judeus por Jesus. E o versículo muito conhecido, que muita gente diz que é o menor versículo da Bíblia, mas só em inglês, em português não é, que Jesus chorou. Então também temos isso em João. E também encontramos aqui o plano para matar Jesus, a unção de Jesus e a entrada triunfal em Jerusalém, a predição da glorificação do Filho do Homem e a predição do juízo final. Olha quantas coisas nós vimos durante esse mais de um ano que nós estamos estudando João, né? Nós já mudamos de templo, mudamos de endereço, estamos passando por uma pandemia, o mundo mudou, e nós vimos tudo isso no livro de João. Mas sabe que aqui no final do capítulo 20, já caminhando para o fim, eles nos dizem que existe muito mais coisas, que na verdade Jesus fez mais do que está escrito aqui. E eu coloquei aqui algumas questões que me levantou enquanto eu pensava nisso. Temos todos esses sinais neste livro, nesse evangelho de João, e ainda assim, João nos diz que houve muitos outros sinais, e que Jesus poderia, e eu me pergunto, o que Jesus poderia fazer em 3 anos, além do muito que já sabemos? Em 3 anos, se eu pensar nos últimos 3 anos o que eu fiz, eu falo, meu Deus, dá para contar nas 2 mãos, com os 10 dedos. E aqui os de Jesus, eu passei alguns minutos relatando para você o que ele fez em 3 anos. E ainda a Bíblia vem e diz que houve mais. E me faz me lembrar de Gálatas 3:20, que diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou imaginamos. Quero te dar aí alguns segundos para você imaginar coisas que Jesus
fez que não está na Bíblia. Imagine aí alguma coisa. Vocês acham que Jesus em algum momento se encontrou com uma mulher grávida? Provável que sim. Sempre há mulheres grávidas pelo caminho, né? Nós sempre, em algum momento, você vê uma mulher grávida. Em 3 anos, provável que Jesus também teve algum encontro com uma mulher grávida. Não temos muitos relatos de crianças. Será que Jesus realizou mais milagres com crianças? O pastor Cláudio citou aqui um pouco dos apócrifos, né, que dizem que o menino esbarrou em Jesus quando Jesus era criança, e o menino morreu, Jesus foi lá, ressuscitou o menino. Tem outros apócrifos também que dizem que Jesus criava passarinho, matava o passarinho, ressuscitava o passarinho. Eu acredito que esses apócrifos estão um pouco equivocados nisso, mas eu acredito que Jesus fez coisas grandiosas que a Bíblia não relata, porque a Bíblia, ela não veio para contar a história de Jesus por completo, de dizer, ó, Jesus nasceu no dia tal, no dia 25 de dezembro, daí meia-noite vem os magos, os animais cantaram, desceu a estrela do céu. Não, a Bíblia não quer relatar para a gente a história, mas ela quer nos apresentar quem é o Cristo. A Bíblia quer nos apresentar quem é o Deus vivo. E Jesus nunca buscou ser conhecido por si só. Ele nunca veio falando, ó, eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido a Israel. Jesus não tinha essa pretensão. Ele não buscou anunciar uma nova religião. Ele não falou, ó, a partir de hoje vocês não vão ser judeus, vocês vão ser cristãos. Hoje vocês serão católicos, hoje vocês serão protestantes. Jesus nunca teve essa pretensão. Mas ele veio para ensinar como viver a verdadeira religião. O objetivo de Jesus era falar assim, ó, judeu, não quero que você deixe de ser judeu. Árabe, eu não quero que você deixe de ser árabe. Não existia o Islã naquela época, né? Jesus, ele queria que aquele que era árabe vivesse a verdadeira religião, que era amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a si mesmo. Aquele que era judeu vivesse a verdadeira religião, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aquele que era pagão deixasse de ser pagão e passasse a acreditar num Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então o objetivo de Jesus era esse, anunciar a verdadeira religião. E o que Jesus veio é ensinar o que é ação. Como ele mesmo disse, o nosso dever é cuidar dos órfãos e das viúvas, amar o próximo, pregar o reino e anunciar que está próximo o dia da consumação dos séculos. Então o livro de João, ele é muito interessante, como eu falei, ele começa lá no versículo 1, dizendo, ele é o verbo, ele é uma ação de Deus de amor, de redenção para a humanidade. Então Deus foi lá, enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então a ação de Deus já começa aí, enviando o seu filho para morrer por nós. Só que nessa caminhada de enviar até morrer, houve muitas outras ações de Jesus. E o objetivo dele, como eu falei aqui para você, era te ensinar a verdadeira religião. E como título que nós colocamos aqui, o objetivo deste evangelho, a vida de Jesus, o objetivo da vida de Jesus. Evangelho não é uma palavra inventada pela Bíblia, não é uma palavra inventada pelo cristianismo nem pelo judaísmo. É uma palavra que os romanos, os gregos já utilizavam. Evangelho era anunciar a chegada de boas novas, de notícias. E apóstolos também não é algo que Jesus inventou. Jesus não falou, não, a partir de hoje os que me seguem são apóstolos. Os apóstolos eram homens enviados para anunciar a chegada de um rei. Então quando o imperador romano, hoje eu quero visitar a Galiléia, eu quero conhecer Jerusalém, ele enviava apóstolos para que os apóstolos preparassem o caminho para que quando o rei chegasse ali, o imperador chegasse ali, ele se sentisse em casa. Então, se o imperador quisesse ir até Jerusalém, ele enviaria apóstolos para que Jerusalém se parecesse com Roma, para que quando ele chegasse ali, ele se sentisse em casa. Nós sabemos pelas profecias da Bíblia que o nosso rei virá estar conosco um dia, ele nos buscará. E ele enviou o seu filho, o evangelho, as boas novas, e constituiu apóstolos para preparar aqui na terra, como é no céu. O objetivo de Jesus era muito simples, restaurar a humanidade. A Bíblia fala de 2 Adãos, um Adão que permitiu que o pecado entrasse no mundo, e um outro Adão que trouxe a redenção. O objetivo de Jesus era falar assim para você e para mim, Kaique, você não precisa ir para o céu para viver uma vida como eu sonhei para você. Aqui na terra você pode viver.
Daí talvez eu pense, mas Deus é impossível, porque tem as tentações, tem o pecado, tem a carne, tem o mundo. E Jesus passou por tudo isso e não pecou. Então ele mostrou, Adão, era assim que você deveria ter vivido aqui na terra. Kaique, Valéria, Cláudia, é assim que vocês devem viver aqui na terra. Jesus veio para mostrar como é a verdadeira religião, como é o evangelho das boas novas. E eu separei 4 pontos de mostrar ações que eu e você devemos tomar, que Jesus tomou para mostrar a verdadeira religião e o objetivo do evangelho de Cristo. São 4 ações que nós devemos incluir na nossa vida, se porventura nós ainda não temos, que vão mostrar os nossos frutos de uma verdadeira conversão. E a primeira ação é amar o próximo. Em Mateus, quando perguntado qual é o grande mandamento da lei, lá em Mateus 22:36, Jesus disse que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ele fez uma referência ao famoso entre os judeus, o Shema de Israel, que é aquele versículo conhecido de Deuteronômio que diz: ouça, ó Israel, o Senhor o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Deuteronômio 6, 4, 5. Você pode perguntar isso para qualquer judeu, mesmo nascido aqui no Brasil, falando português, ele vai saber te citar esse versículo em hebraico, porque para eles é de extrema importância saber o chamar, dizer amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus ele veio para ensinar esse mesmo princípio para a humanidade, falar para o judeu: ó judeu, você sabe de cor, mas você não vive, viva isso. Ó gentil, grego, brasileiro, que nem existia naquela época, Jesus já estava pensando em nós, querendo dizer para nós: ó, viva amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Jesus diz lá na grande comissão, os confins da terra, você não acha que ele já pensava em nós? Pensava nos americanos, nos europeus, nos africanos, em povos que não eram conhecidos naquele tempo? Jesus já pensava em nós. E era este o mandamento que ele nos queria dar. E antes de proclamar também o segundo mandamento, que seria amarás o teu próximo como a ti mesmo, lá em Mateus 22:39. E é uma referência a Levíticos 19:18, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E este é o ponto central da religião cristã. Nós, como cristãos, podemos resumir a nossa fé em amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Daí você fala: Kaique, mas se eu seguir só esses 2 mandamentos, tá bom? Tá bom. Porque se você ama a Deus e ama o seu próximo, você não roubará o seu próximo, você não matará o seu próximo, você não mentirá, não enganará, você não vai ferir a moral de Deus, você não vai desonrar ao Senhor, porque este é o ponto central da nossa religião. A palavra religião vem de religare, que é o homem se tentando conectar com Deus. Mas eu e você, nós temos o privilégio de Deus se conectar conosco. Não fomos nós que fomos buscar a Deus, mas Deus que veio nos buscar. Imagine se Jesus não tivesse existido e os judeus tivessem vivido lá na região deles para sempre. Eu e você provavelmente seríamos indígenas, Guarani, Azteca, Maia, Inca, alguma coisa assim, porque era a religião que estava nessa terra. Só que Jesus veio para mostrar que existe um único Deus, que não é os deuses dos indígenas, não é os deuses dos asiáticos, dos africanos, dos europeus, mas é o verdadeiro Deus. E este é o centro principal da nossa religião. Não é o centro que outras pessoas têm dito hoje em dia, que você é o centro do evangelho. Não, não é você, não é eu. É o amor a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Outra ação importante, além de amar o próximo, é cuidar do próximo e dos necessitados. Tiago 1:27 diz que a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Sabe qual é o problema da nossa geração e de muitas gerações que já estão vindo um pouco antes de nós e das próximas que virão? É a falta da paternidade. A falta da paternidade é o problema central de muitas pessoas. Eu trabalho com qualidade, eu monitoro a qualidade de atendimento de uma empresa de pagamentos online. Então eu vejo se o atendimento dessa empresa está sendo um bom atendimento. E nós dizemos muito na área de qualidade que nós temos que encontrar a causa raiz do problema.
Às vezes nós dizemos, não, a causa raiz de um atendimento ruim é porque o atendente é ruim. Tá, mas essa não é a causa raiz. Por que o atendente é ruim? Ah, porque ele está estressado. Tá, essa não é a causa raiz. Por que ele está estressado? Porque ele teve problemas com a família. Então a causa raiz do atendimento ruim é porque ele tem problemas com a família. Olha como a coisa é mais longe, né? Às vezes nós pensamos, o problema da igreja é porque as pessoas não respeitam umas às outras. Tá bom, mas por que elas não respeitam umas às outras? Porque elas não aprenderam em casa. Mas por que não aprenderam em casa? Porque não tinha pai. Ah, mas eu tenho pai e mãe, eu não sou órfão. Mas o pai não era presente. E a paternidade é algo importante para a humanidade. Tanto que a Bíblia diz que Deus é pai. A mãe é de extrema importância. A mãe cuida, a mãe alimenta, a mãe dá amor, a mãe dá carinho. Mas o pai, ele faz algo que é o papel dele. É mostrar para o filho, filho, existe um mundo lá fora. E este mundo não é eu e sua mãe. O pai traz essa referência de que existe mais vida além daquele seio da mãe dele que ele conhece. Quando o filho começa a ficar com o pai pelas primeiras vezes, às vezes ele chora, às vezes ele estranha, porque ele quer a mãe dele. E o pai está dizendo, filho, a vida não se resume só a você e a sua mãe, existe mais. E uma geração que não tem pais como referência, por ausência, por ser de mãe solteira, ou por pais que não cumprem os seus papéis de estar presente na vida de filhos, muitos de nós dessa geração estamos na situação de não sabermos respeitar, de não sabermos os limites, de não sabermos nos relacionar com outras pessoas, ou estar na dependência de outras pessoas. E Jesus diz por meio de Tiago, seu irmão, que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas. Aqui não fala dos homens, fala das crianças e das mulheres. Por quê? Porque falta pai. As esposas estão sendo deixadas sós. Os filhos estão sendo deixados sós. E talvez você, mulher, está pensando, então o Tiago não está falando para mim. Mas existe uma outra paternidade que é além da paternidade física, que também é para vocês mulheres, que é a paternidade espiritual. De nós adotarmos aqueles que estão necessitados de uma referência e trazermos para a presença de Deus aqueles que não conheceram o Pai. Eu não tive pai presente, eu tenho meu pai biológico, claro, né, todos os seres humanos têm, mas eu nunca o conheci, por uma questão de que era somente um namorado da minha mãe da adolescência, e ele deu dinheiro para ela abortar e foi embora. Ela não quis abortar, graças a Deus eu estou aqui, e ela me criou com a minha família. Depois, quando eu ainda era muito pequeno, minha mãe casou, e eu tive como referência de pai por alguns anos, aquele marido dela, que pela distância, depois da separação, nós perdemos o contato, e hoje eu não tenho mais ele como minha referência de pai. Então, eu fui um órfão de pai por muito tempo. E quando eu me converti, se tornou um grande problema não ter essa referência de pai. Porque eu não conseguia ver Deus como pai. Porque eu não tinha um pai, como que eu ia? Deus para mim era Senhor, Deus era soberano, Deus era rei, Senhor dos exércitos, general. Ele podia ser tudo, mas pai ele não podia ser, porque eu não sabia o que era pai. E um dia, eu estava lá no Equador como missionário já. Olha a falta de paternidade que faz. Pessoas que já servem, pessoas que já têm anos de caminhada, ainda não conhecem a paternidade. E eu era uma dessas pessoas. E nesse dia, de repente, eu estava triste, com saudade da minha família, saudade da minha igreja, da minha casa, e eu tinha que ir no centro da cidade. Eu sempre andava acompanhado com meu companheiro de trabalho, mas nesse dia eu falei, Taylor, eu preciso ficar um pouquinho sozinho. Posso ir ali sozinho? Ele falou, pode. Fui numa loja no centro da cidade, e eu estava ouvindo música no meu fone de ouvido, cena de filme, encostei a janela, cabeça na janela, não estava chovendo, mas se estivesse chovendo estaria em câmeras lentas, as gotas assim, correndo na janela. A cena é uma cena de filme na minha cabeça, e a música dizia, já não somos mais órfãos, nós temos um pai, e seu amor é maior do que tudo. E naquele momento algo mudou dentro de mim, eu comecei a sentir algo dentro de mim que eu não conhecia, e naquele momento eu tive uma convicção de que Deus era pai. E muitos dos meus traumas, como mágica, foram curados. Se eu falar para você que eu não tenho nenhum trauma, é mentira, porque eu acredito que todos nós sempre vamos ter coisas para se tratar, até no dia que nós estejamos glorificados plenamente com Cristo. Mas muitos dos meus traumas naquele dia foram curados, porque eu entendi que existe um Deus Pai. Então nós devemos amar o próximo e cuidar do próximo, dos necessitados. A paternidade é o grande problema da nossa geração. Busque em Deus
direção. Como eu posso ser pai para a humanidade, Deus? Ainda que você seja mulher ou você seja homem, busque entender, Deus, como eu posso representar o Senhor que é pai para essa humanidade que está sem paz, sem referências de um Deus que ama. Terceira coisa, terceira ação que devemos ter: amar ao próximo. Primeira, segunda, ajudar os necessitados, órfãos e viúvas. E a terceira, anunciar o evangelho de Cristo. A grande comissão, citada em Marcos, Mateus 28, diz lá no versículo 19 e 20, que nós devemos fazer discípulos semelhantes a Cristo nas nações, pregar o evangelho até os confins da terra, o que diz em Atos, que nós receberíamos poder para anunciar esse evangelho de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso significa nessa cidade, nesse estado, país, em outras nações, até do outro lado do mundo. É a nossa missão, é a nossa ação que nós devemos tomar, é anunciar o evangelho de Cristo, é anunciar que existe um Deus que é Pai, anunciar que existe um Deus que nós devemos amá-lo sobre todas as coisas, é anunciar um Deus que nos ensina a amar ao nosso próximo. Eu me lembro um dia que eu estava conversando com um dos gerentes da minha empresa, e ele falou: Kaique, me falaram que você está um pouco insatisfeito com a empresa, que você está reclamando aí pelos corredores. Eu falei: não. Ele falou: o que está acontecendo então? Eu falei: não, eu trabalho com estrangeiros, né? Eu falei: os venezuelanos estão me falando que existem outras empresas aqui na cidade que estão pagando mais para pessoas que falam espanhol, e eles estão um pouco insatisfeitos com isso. Eu estava falando para eles que a situação no Brasil não é fácil, que era melhor eles garantirem o emprego que eles já têm, ganhando um pouquinho a menos, do que arriscar ir para uma nova empresa para ganhar um pouquinho a mais. Ele falou: então você não está reclamando, você está conversando sobre isso. Eu falei: exatamente. Ele falou: mas você está insatisfeito com o seu salário? Eu falei: não, eu ganho o suficiente para o que eu faço. E ele falou assim: mas por que então que você entrou nessa confusão toda ao ponto de eu ter que te chamar aqui na minha sala? Eu falei: porque eu sei que os venezuelanos têm medo de perder o emprego deles, e eles não vão falar para ninguém o que eu falei para a minha supervisora. Ele falou: mas se não é seu problema, se você não está satisfeito, por que você está se importando? Eu falei: porque eles estão com um problema e me interessa. Ele falou: você não vai crescer desse jeito. Se você ficar pegando o problema dos outros para você, você não vai crescer. Você tem que olhar para o seu umbigo. Se você quer fazer uma carreira, você tem que pensar em você. E naquele momento o Espírito Santo falou: não é esse o que você aprendeu. Não é isso que eu te ensinei. O verdadeiro evangelho é amar o próximo, é se preocupar com o próximo. E quando eu disse para ele que eu entrei naquela confusão, porque eu estava preocupado com os meus colegas de trabalho, para ele aquilo foi surreal. E é este o evangelho que nós temos a anunciar, um evangelho que vai causar um impacto, que uma pessoa vai te perguntar: você é contra o homossexualismo, a homossexualidade? Sim, eu sou contra. Então você quer matar os gays? Não, não quero matar os gays, eu amo os gays, eu me importo com a vida deles, eu quero que eles vivam bem, que eles sejam felizes, mas eu não sou a favor da prática deles, da mesma forma que eu não sou a favor da prática do adultério, da prática da mentira, da prática do roubo. O homossexualismo, a homossexualidade, a prostituição é tão pecado quanto a nossa mentira que nós cometemos dentro das nossas casas, quanto a nossa insubmissão que nós cometemos quanto às nossas lideranças espirituais e até mesmo as nossas lideranças políticas. Pecado é pecado. E nós temos que dizer para o mundo: pecado é pecado. Seja um pecado que para a sociedade é grande coisa, é um grande impacto, como um aborto, por exemplo, da mesma forma que um pecado que ninguém liga se você comete ou não, se você está mentindo na sua casa para o seu marido, sua esposa, seu pai, para sua mãe. E nosso trabalho como cristãos é ter a ação de dizer para o mundo: mundo, existe um Deus que Ele quer ser amado, porque Ele é Pai, e Pai quer ser amado pelos seus filhos. E existe um Cristo que morreu por nós. Então a terceira ação que nós temos é anunciar esse evangelho de Cristo, viver a grande comissão. Então, ressaltando aqui, amar o nosso Deus, a primeira ação seria então amar a Deus e amar ao próximo. Segunda ação, cuidar dos próximos, dos necessitados, órfãos e viúvas. Terceira ação, anunciar o evangelho de Cristo. E a quarta ação, viver de maneira digna de exaltar ao nome do nosso Senhor. 1 Pedro 1, versículo 15 e 16 diz que: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Lembra lá no início que nós falamos do verbo que é uma ação? Aqui nós temos a ação de ser, sede santos. É uma postura que nós temos que tomar, de viver em santidade, para que nós possamos
viver de maneira digna daquele que nos chamou, para que eu e você possamos engrandecer ao nome do nosso Senhor. E eu não sei se você consegue viver santidade todos os dias, mas eu não consigo. Tem momentos que eu falho e acabo pecando. Mas sabe o que eu faço? Eu me levanto novamente, me arrependo e vou buscar a Deus. E é isso que tem que ser a nossa postura. Nós não podemos fazer como Pedro. Eu blasfemei contra Jesus. Nós vamos ver no capítulo 21. Pedro comete o pecado e que ele faz? Volta a pescar, se afasta do seu Senhor. E Jesus vai lá e busca ele. Então nós devemos estar como João, que esteve na crucificação, foi ao túmulo de Jesus e estava com Jesus aqui em João 21. Nós devemos estar com o nosso Deus, independente das nossas falhas. É óbvio que nós não temos um aval para pecar, e a Bíblia diz isso claramente no livro de Gálatas. É um livro que diz, vocês não têm aval nem permissão para pecar, porque vocês têm a graça, e a graça não foi feita para ser desperdiçada. Mas nós devemos sempre viver de maneira digna de exaltar o nome do nosso Senhor. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A Bíblia diz que em todas as coisas que nós fazemos, nós devemos fazer como se fosse ao Senhor. Somos chamados para uma ação, para algumas ações. E o que faremos diante deste chamado? Vamos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, vamos tomar muitas ações ao ponto de alguém poder dizer, na verdade, as ações do Ivan foram muito mais dessas do que você tem me falado. O Ivan realmente ajudou os necessitados, o Ivan amou o próximo, mas na verdade ele fez muito mais do que isso. Isso que você está me contando é nem metade da história. Ou será que nós vamos cumprir o que Jesus disse de possamos ter incontáveis ações como nosso Senhor, pois Ele mesmo disse que poderíamos fazer grandes obras por meio do poder do Espírito Santo. Ele disse, isso que eu fiz, vocês poderão fazer obras maiores do que as minhas, porque vocês receberão o poder do alto. Quem crê que recebeu esse poder sobre a sua vida do Espírito Santo? Você crê? Então, se você recebeu esse poder do Espírito Santo, você pode fazer grandes coisas. Nós vemos os discípulos, os apóstolos fazendo milagres que nós não ouvimos dizer que Jesus fez. Curar com a sombra, curar por meio de vestes. Nós vemos eles fazendo coisas que o Senhor não fez, mas o Senhor deu para eles essa autoridade por meio do Espírito Santo, porque nós sabemos que não somos nós, mas é a presença de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz que Deus já não habitaria por templos feitos por mãos humanas, mas que nós seríamos a morada do Espírito Santo de Deus. Então, da mesma forma que termina aqui o capítulo 20, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês, nós, creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Para ter vida no nome de Jesus, basta crer nele. E os sinais estão aqui, evidentes na vida de Jesus, no livro de João, nos outros evangelhos, na sua vida, na minha vida, nós vemos os sinais de Jesus. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que os sinais seguirão aqueles que creem. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, os sinais te seguirão. Basta eu e você tomar ações, como essas 4 de exemplos. Amar a Deus e ao próximo, servir ao próximo, aos órfãos e às viúvas, anunciar o Evangelho de Cristo, a grande comissão, e viver de maneira digna de exaltar o nome do nosso Senhor, viver em santidade. Essas são 4 ações que nós podemos tomar para anunciar que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Existem muitas outras ações, mas 4 aqui eu acho que já é o suficiente por hoje. E para resumir mais ainda, ame a Deus de todo o seu coração, alma e entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. Sempre que você estiver em dúvida se é pecado ou não, pense, eu estou ferindo a Deus ou ao próximo? Se sim, é pecado. Queria te convidar neste momento a orar, para que Deus te faça mais ousado com suas ações, mais ousado com suas atitudes. Se você já tem boas atitudes, como essas que eu citei aqui, amém, mas peça a Deus, me dê mais atitudes, porque Jesus fez, na verdade, muito mais do que o anunciado neste livro. Que você possa fazer muito mais do que você já fez até hoje. Feche seus olhos.